Igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, escute o que a palavra hoje tem para nos dizer, para nos ensinar. E a palavra hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14. E a palavra nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todos nós que recebemos o Espírito de Deus, a partir daquele momento, nós somos filhos de Deus. E agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Antes da gente conhecer a verdade, antes da gente aceitar Jesus Cristo, antes da gente conhecer a palavra do Evangelho, que é ela que nos ensina, é ela que nos educa, é ela que nos dá total confiança e certeza daquilo que a gente ouve, que é a palavra de Deus através da sua palavra, através do Evangelho. Então, a gente começa a entender e a compreender o que Jesus Cristo fez por nós. E quando a gente tem fé, quando a gente confia totalmente naquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós, crendo no Evangelho, crendo na sua palavra, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. E a partir deste momento, nós somos guiados por Ele. Mesmo a gente falhando, mesmo a gente pecando, mesmo a gente fazendo algumas coisas que não é agradável a Deus, mas a gente temos aquela consciência que nós não estamos agradando ao Pai, que nós estamos fazendo algo errado. E ali a gente se entristece e pede perdão e faz de tudo para que a gente não venha praticar. Por quê? Porque a palavra está dizendo que todos que são guiados pelo Espírito. E o Espírito, ele nos fortalece para quê? Para que a gente não venha viver em pecado. Para que a gente não venha viver como a gente vivia antes da gente conhecer o Evangelho. Da gente entregar a nossa vida para Jesus Cristo e confiar nele totalmente. Porque é necessário que a gente confie em Jesus Cristo. Porque a palavra diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo, precisamos confiar totalmente nessa palavra, que é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos fortalece. E a palavra também diz assim, no verso 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, meu Paizinho. Nós não recebemos um espírito de escravidão, que era o espírito que a gente tinha antes. O espírito mundano, o espírito que a gente mesmo fazia as nossas vontades e os nossos desejos e achava que tudo era normal. Achava que tudo que a gente fazia estava bom, era ótimo, eu faço do jeito que eu quero, eu sou assim, e não tinha nem sequer um remorso. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo do Senhor, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente faz coisas que a gente tem a certeza absoluta que não é agradável a Deus, a gente tem a nossa consciência que a gente falhou, a gente temos a nossa consciência que erramos. E se for necessário pedir perdão, que venhamos pedir perdão. E se for necessário falar com o nosso Pai, que é necessário falar todos os dias, que falamos com Ele e pedimos perdão. E pedimos a Ele, Senhor, o Teu Espírito, Ele mora e habita em mim. Então me capacita, Senhor, a ser uma nova criatura. Me capacita a viver uma nova vida. Me capacita a ser como o Senhor quer que eu seja. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E Ele diz que não é mais para a gente viver atemorizado, viver com medo, porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, para nos levar pelos caminhos justos e corretos, como assim o nosso Pai quer. Então, precisamos colocar, sim, essas palavras dentro do nosso coração e saber que nós temos o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente recebe a palavra da verdade, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Salvador. Temos o Espírito Santo do Senhor em nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando dia após dia a sabedoria, o entendimento. E através da sabedoria, através do entendimento, a nossa fé ela vai também crescendo, aumentando. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E no verso 16, a palavra diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então, quando a gente recebe o Espírito do Senhor, nós somos filhos de Deus, porque carne e sangue não é filho de Deus. É esta pessoa que a gente vê natural com os nossos olhos humanos, não é o Filho de Deus. O Filho de Deus é aquilo que a gente recebe, que vem do alto, selados para o nosso dia da redenção. Selados com o quê? Com o Espírito Santo do Senhor. Assim a palavra nos ensina. Somos selados quando a gente ouve a palavra da verdade, quando a gente crê na palavra da verdade. O Espírito Santo do Senhor, ele vem morar e habitar em cada um de nós, porque a palavra diz que somos casa de Deus, tenda de Deus, morada do Espírito Santo. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Então precisamos colocar essas palavras em nosso coração e compreender e entender que temos um Pai. É Ele que é o nosso Pai. E Ele zela, Ele cuida, Ele guia, Ele nos fortalece. É Ele que faz com que a gente se acorde todas as manhãs para que a gente possa fazer as nossas atividades. É através do nosso Papai do céu, através do nosso Deus. Como a palavra diz, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Glórias a Deus por isso. Não vamos ter mais medo, porque nós recebemos esse Espírito. O Espírito Santo do Senhor, ele mora e habita em nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos capacita, é Ele que nos leva pelos caminhos justos e corretos. É Ele, é através dele. Então precisamos confiar na palavra do Senhor. Igreja abençoada do Senhor, receba esta palavra, coloque no seu coração que nós recebemos um espírito não de escravidão, para que a gente possamos viver outra vez